Amém. Uma palavra de João. João 8:47. Glória a Deus. Essa igreja que achou que tiver igreja, essa palavra do Senhor, amém? Glória. No 8:47 vai falar assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Amém, igreja? Vamos citar isso, Jesus. Amém? A palavra do Senhor fala que o próprio Jesus estava falando ali para aquele povo, para os fariseus, o povo que estava ali também, que aquele que ouvia a voz de Deus, eles pertenciam ao Pai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque aquele que ouvia a palavra de Deus e não obedecia o seu plano da vida, ele não pertencia ao Pai, porque era uma pessoa rebelde. Glória a Jesus. E aquele povo começou, os judeus começaram a responder: não estamos certos de dizer que você é samaritano e está endemoniado. Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, eu ouvo meu Pai. E vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas para o que busque e o julgue. Asseguro-lhe que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Aleluia. Obrigado. E o próprio Jesus falou para aquele povo que aquele povo que ouvisse aquilo que saía da boca dele e começasse a praticar o evangelho que ele estava pregando, as boas novas, ele jamais morreria. Porque nos últimos dias ele o ressuscitaria, glória, para viver a vida eterna com ele. Porque o próprio Jesus falou que, glória, que aquele que obedece os mandamentos do Senhor, aquele que foi até Cristo, aquele que Deus deu para Cristo, ele jamais lançaria fora. Nós ouvimos o povo que diz que ouve a palavra do Senhor, que diz que conhece, que diz que estudou a palavra do Senhor, não pratica, que não ouve, não anda com ordem decisa na presença do Senhor, e ele diz que conhece a palavra. E como Jesus falou, conhecerei a verdade vos libertará. Mas eu conheço a palavra do Senhor, mas não teve mudança, não praticou aquilo que o Senhor mudou, continuou na mesma vida, continuou voltando para trás, se acumulando no ação do pecado, praticando as coisas do mundo, a obra da carne. Glória a Deus, aleluia. Então o próprio Jesus fala: aquele que diz, glória, aquele que pertence a Deus, ele ouve a palavra do Senhor, ele ouve o evangelho sendo pregado, ele ouve que nós temos que renunciar, que nós temos que ser uma nova criatura, que nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. E a vontade do Pai, o próprio Jesus soltou o monte e disse: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, ele não queria morrer naquela cruz, mas Deus enviou ele para que ele morresse. Porque o que Jesus passou ali naquela cruz foi tremendo. E o que vocês queriam passar por ele, o que ele passou, as dores, a enfermidade que ele levou, os nossos pecados que ele recebeu de nós, para que nós estivéssemos aqui no Maracanã, para que nós fossemos livres, para que o dia subisse a glória com ele. Oh, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, Deus poderoso e fiel. e mas isso que Jesus está falando, para que nós viéssemos praticar. Eu sei que a nossa carne, o desejo dela não é de estar na presença de Deus, não é de estar clamando ao Senhor, porque uma luta entre o Espírito e a carne, uma luta, glória a Jesus. Oh, aleluia. E nessa luta vai ter que ser o mais forte. Se nós certamente nós orar, jejuar na Bíblia, se nós fortalecer o nosso espírito, nós vamos vencer a tentação da carne. Mas se nós vivemos ali para as coisas do mundo, para as partes da montanha, jamais nós vamos vencer a tentação da carne. Nós vamos perecer nessa terra. Meu Deus. E nós temos que ouvir aquilo
ministério. Aleluia. Porque Jesus, ele simplesmente Deus, ele também nessa terra para servir. E aqui estamos. E assim como ele foi nessa terra, nós também temos que ser. Nós temos que servir para que um dia nós venhamos alcançar a glória eterna. Amém? Eu acredito que minha vida oportunidade, pessoal,